Quem somos nós? Briana Nasky, Cup, Isabel Brandão. Juntas, destruindo cis, tema somos as Garotrans! Yes, que delícia! Vamos já começar hoje com esse tema bem ousado. Pressão estética associada a estereótipos binários. E eu acho que a gente tem muita coisa pra falar sobre isso, não é mesmo, Isabel? Ai, com certeza. A gente tem aqui uma trans super binária, por talvez necessidade, não sei, pressão da sociedade. E é exatamente isso que a gente precisa conversar, né? A gente também conta com a presença do Cup, que é uma não binária, uma visão completamente diferente da minha, almas opostas. Ai, desculpa, gente, eu tô muito palhaça hoje. Adoro. Ai, tudo bem, sua alma. Só minha alma, alma. hein? Ah. Quem quer começar hoje? Eu gostaria que você começasse, amiga, dando a sua perspectiva enquanto uma mulher trans, binária, Exato. muito gatinha, padrão, europeia. Exato, Europa. Como que você sente que a pressão estética que foi passado pela cisgeneridade sobre os nossos corpos te afeta? Olha, eu queria começar falando de uma coisa que me marcou muito no começo da minha transição. Quando eu me assumi para as pessoas próximas de mim que eu era uma pessoa trans, uma mulher trans, teve um momento dessas pessoas de aceitarem e processarem o que estava acontecendo. E eu lembro que de 2010 para 2011 saiu no Fantástico uma entrevista com a Lea T, uma entrevista que ficou bem conhecida na época. E eu acho que essa entrevista teve um resultado muito positivo na minha transição. Também, a partir desse momento, eu passei a ouvir certos comentários do tipo: ah, mas você vai ser uma Lea T. Nossa, que pesado. Isso queria dizer, você vai ser uma trans bem padrãozinha, né? Uma Roberta Close. Uma trans, assim, que, tipo, aceitável na sociedade. Realmente é o que a sociedade quer da gente. Eu sinto que, no meu dia a dia, essa pressão estética, essa pressão de cisgeneridade, molda a forma como eu ajo, molda a forma como eu visto e como eu me exprimo no geral, os meus relacionamentos e tal. E eu percebi isso há pouco tempo. Eu diria que eu comecei minha transição em 2010, faz quantos anos? 10 anos? Meu Deus, tô velha. Caralho, você tá velha, hein? Anos de Eu trans. tinha 10 anos. Quantos anos de transgênero você tem? Anos trans é igual cachorro, Naquela- entendeu? Vive mais. Exatamente. Meu Deus, tô velha. Não, mas real, eu comecei, tipo, eu percebi isso, que eu tava na minha cabeça de tentar me moldar ao máximo pra sociedade. Só fui perceber há uns 3 anos no máximo, assim. E eu percebi o quanto isso me faz mal. Ainda me faz mal, eu ainda, tipo, quando eu saio na rua, antes de sair na rua, eu me olho no espelho e penso: eu tô passável o suficiente? Gostosa. Ai, quem dera. Você quem nem dera. pode falar assim, estou xereca, porque xereca você tem, né, amiga? É, eu tô bem xerequinha, bem você. Ai, não pode falar, desculpa. Eu nem posso. Mas real. Por exemplo, uma questão que aparece muito no meu canal, que provavelmente vai aparecer também no podcast. Eu acho que a Briana também tem a mesma coisa, da questão da voz. Muita gente fala assim: Nossa, "Ai, amiga. ela tem a cara de mulher, parece uma mulher, mas a voz, assim, é horrível", entendeu? Tipo, Isso foi muito foda pra mim uns tempos atrás, que eu tava com uma mania. Quando eu terminava minhas lives, eu ia com uma amiga minha lá pro Omegle. Tu conhece o Omegle, né? isso, conheço. Então, vocês não conhecem o Omegle, é um chat online onde você se conecta com outras pessoas ao redor do mundo. E tem um cachorro latino, faz parte, gente, desculpa. É o nosso quarto convidado. O nosso quarto convidado surpresa. E aí, quando eu tava nesse site, quando eu não falava nada, os caras ficavam loucos. Meu Deus, você é gostosa demais. Meu Deus do céu, você é linda, uma deusa. Aí eu falava, eles falavam: você é um homem? E aí, isso, tipo, nossa, eu ria na hora, né, e tal. Mas isso me machucava tão profundamente, sabe? Imaginar que tem algo dentro de mim, dentro do meu corpo, que faz parte de quem eu sou, que fundamentalmente me faz arremeter a algo que eu quero tanto me distanciar, sabe? Isso é uma coisa que machuca muito, porque também não é só, tipo, o problema de a pessoa falar: você é
trans é tipo você falar, ai, você é um homem, tipo, eles te acham uma aberração a partir desse momento, né? E acaba construindo muito aquela ideia de que, tipo, pessoas trans são pessoas que se disfarçam. Disfarçam, exatamente. Essa coisa exato. do trap. Estamos tentando enganar outras Exato. pessoas. Oh, Cup, você que tem estereótipos relacionados à masculinidade muito forte, como a sua barba, por exemplo, como que você lida com essa questão da pressão binária sobre os nossos corpos não binários? Esse rolê é uma coisa muito engraçada, porque você com certeza sente isso a um nível, mas acho que não é da mesma forma que eu, porque existe essa diferença de você poder pontuar que você é uma pessoa transfeminina. Que uma pessoa Sim. transfeminina é uma pessoa que se associa a estereótipos femininos. Mas Sim. eu, particularmente, eu não procuro me associar a nenhum estereótipo, seja ele masculino, seja ele feminino, e só gosto de usar o que eu gosto e é isso aí. Uhum. Mas aí, por exemplo, o que as pessoas pensam quando pensam em não binário é uma pessoa andrógena, sabe? É uma Sim, coisa David completamente. Bowie, uma coisa que as pessoas vão se confundir. Existe até um nível, assim, de fetichismo das pessoas sobre essa expectativa. E como eu não me procuro atingir isso, eu sinto que acaba decepcionando muitas pessoas ou causando algumas pequenas revoltas, assim. E tem um rolê interessante, porque recentemente eu tô sempre descobrindo coisas novas sobre mim mesma. E Uhum. me permitindo descobrir outros universos e tudo mais. Eu comecei a experimentar maquiagens e explorar todo esse universo, que é um universo muito feminino. Sim. Tem sido muito curioso, assim, a resposta das pessoas percebendo isso, sabe? Eu não fiz nenhuma divulgação de nada disso. Mas aí eu até separei aqui no meu Instagram um comentário que eu acho que é bem isso. A pessoa veio falar comigo, eu postei uma foto maquiada e veio falando assim, ó. Tá toda travestida, depois tem a cara de pau de falar que não tem gênero. Oh, meu Deus! Olha como que é a visão cisgênera É sobre a sempre corporalidade trans. Então a expectativa das pessoas é que, tipo, eu tivesse alguma super estética, assim, tenho que me super distanciar da feminilidade e super me distanciar da masculinidade também, né? Não posso. Eu uma vez fiz uma associação para um vídeo que eu gravei para Google no Facebook, aonde eu comentava sobre a diferença entre trans e travesti. Porque sempre existe aquela coisa, ai, mas como que eu identifico? Porque a mente cisgênera, a mente binária, eles estão tão acostumados com os estereótipos homem e mulher, que eles acham que qualquer outras possibilidade de existência tem que se enquadrar numa caixa onde eles batam o olho e consigam identificar a pessoa. E aí uma coisa que eu comentei foi: pessoas trans não são raças de cachorro, aonde você dá uma olhada na orelha, no tipo de pelagem ou no porte e define qual é aquela categoria daquela pessoa, qual é o gênero daquela pessoa. E eu acho que é muito isso como as pessoas cisgêneras ficam tentando fazer com toda a diversidade trans, é nos colocar nessa gama de raças, nessa gama de categorias, pra ficar fácil pra eles identificarem a gente. Mas a gente vem exatamente com essa quebra desse padrão que não faz sentido, que é opressivo, que é tóxico. De hello, nós somos humanos e construímos a nossa identidade da forma que a gente quer e como nos convém. Se eu uso maquiagem, se eu tenho um peitão, não significa que eu quero necessariamente ser uma mulher como a Isa. Eu quero ser Briana, uma pessoa não binária. Mas isso é algo que eu quis ter no meu corpo, não significa que eu quero me transformar numa mulher ou ser uma mulher. Porque quando eu coloquei, por exemplo, os meus seios, eu vi você falando da sua maquiagem, Cup. Eu lembro que quando eu coloquei meu implante, muita gente falou assim: ai, agora deixou de ser não binário, virou trans. Aí eu tipo, gente, tudo bom? Tô há anos falando aqui com vocês. Não é assim que funciona o bagulho, Real. sabe? Falou perfeito. Essa fala de raça de cachorro, você falou assim, resumiu perfeito. As pessoas querem categorizar todo mundo, especialmente pessoas trans, né? Aham. Ainda dentro desse tema, eu queria fazer uma pergunta pra você, Isabel. Como que é a sua relação estando na Europa e sabendo a diferença do Brasil? Porque eu tenho uma colega que ela voltou recentemente de um país europeu, onde ela falava que ela não aguentou estar na Europa porque a Europa, eles reproduzem um padrão de comportamento com pessoas trans, é tipo, a gente não tem preconceito, a gente não tem nada. Só que, na verdade, a sociedade como um todo, eles querem fazer com que as pessoas trans se tornem invisíveis, ou seja,
que eles têm uma passabilidade cis pra se misturar entre as pessoas cisgêneras e ninguém lembrar que eles são trans. Com Pra não ter certeza. nenhuma reivindicação, pra não ter nada. E ela falou, eu prefiro estar muito mais no Brasil, porque aqui a gente tem as travestis, a gente tem um pessoal quebrando os padrões, a gente tá tendo movimentos, a gente tem diversidade, coisa que a gente não encontra lá. Então, é bem isso. Uma coisa que eu percebi primeiro, porque eu não tinha esse senso de comunidade com outras pessoas trans aqui no país onde eu moro, a Suíça. A primeira coisa que eu percebi é que as pessoas gays, tipo, lésbicas, elas são, tipo, super binárias e, tipo, não tem aquela coisa, assim, de muita... Não tem muita gay afeminada. Elas são super, assim, bem padrãozinho, sabe? Sim, eu lembro. Eu sinto, assim, real esse tipo de coisa aqui. Em relação às pessoas trans, a gente realmente, nós somos muito invisibilizadas na Europa. Eu sinto que, ao mesmo tempo que aqui tem uma segurança muito grande em relação a você conseguir ter uma vida sem ter medo de sofrer nenhum tipo de ataque, quer dizer, às vezes acontece, principalmente quando você não é justamente, não tá dentro das expectativas. No Brasil, a gente tem essa comunidade, a gente tem essas pessoas que estão, tipo, se mostrando e falando que elas podem ser do jeito que elas querem. Isso me deixa muito dividida, porque isso é um combate dentro de mim que é constante. Eu tento gostar de mim mesma enquanto que uma mulher trans, me aceitar. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que... Porque eu comecei a minha transição pensando, eu vou transicionar pra no fim, o fim da minha transição vai ser quando eu chegar e ter uma vida normal de mulher. E quando eu falo normal de mulher, é sempre entre muitas aspas, mas a minha cabeça sempre foi eu conseguir passar enquanto que uma mulher cis e ter uma vida de uma mulher cis sem sofrer nenhum tipo de agressão. E é por isso que quando eu sofro esse tipo de agressão, por exemplo, isso aconteceu no Brasil comigo, que eu acho que as pessoas percebem mais que eu sou trans, porque talvez eu seja mais acostumada com pessoas trans, e por causa da minha voz, sei lá. Uma vez eu tava numa festa, inclusive na casa de uma amiga que era lésbica, tinha a namorada dela lá do lado. E um cara me ouviu falando e ele simplesmente chegou pra mim e falou assim: nossa, você tem a voz igual da Pablo Vittar, enfim, usou uma palavra pra falar trans, que não se usa, né, traveco. Sei lá, não falei nada e ele começou a perguntar: você faz programa, um monte de coisa, assim, começou a me insultar. Amiga. Real Ninguém falou mesmo. nada? Todo mundo tava... Tinha gente ao redor, tinha gente que escutou. As pessoas ficaram sem graça? Ficaram. Mas a sociedade não tem essa reação direta de querer defender pessoas trans. Não mesmo, eles só observam. Exatamente, só observam. E essas duas amigas que... E o pior é que às vezes isso acontece justamente porque muitas pessoas ao redor, assim, se sentem mais representadas pelo questionamento do cara Real. do que pela defesa, assim. Real Nossa. mesmo. Real mesmo. Bateu forte isso daí, hein? Nossa, eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas é muito real. Porque às vezes eles têm esses mesmos pensamentos, mas eles não interrompem porque eles querem ver a resposta, porque é os pensamentos que eles têm, mas não tem coragem de falar. Exato. Comunidade LGBT não deixa de... E isso é foda, porque a gente tem o reforço desses estereótipos binários e cisgêneros sobre os nossos corpos vindo da nossa própria comunidade, sabe? A gente tem homens gays, a gente tem lésbicas, a gente tem próprio pessoas trans dizendo: não, você não é trans de verdade, você é só trans se você fizer isso e fizer aquilo. Não, como assim? Você é não binário? Não tá certo. Nem parece ser não binário, não entendi. Aliás, eu queria rebater essa questão pra você, Briana, porque e depois talvez se o Cap quiser responder. Em relação a você ser uma pessoa trans feminina, como que é o relacionamento, principalmente os relacionamentos assim com, acho que você majoritariamente se relaciona com homens héteros, né? Cis normativos, padrãozinho, enfim. Sim, meus favoritos. Adoro. Padrõezinhos, tem um olho verde, eu já começo a tremer. É típico da Briana. Mas eles têm essas expectativas de você performar
um tipo de feminilidade? Você percebe esse tipo de problema ou Olha, não? eu reparei esse tipo de problema nos primeiros relacionamentos que eu tive, porque aquela época era outro momento, era outro tipo de envolvimento totalmente, pá. Então existia uma pressão muito grande pra eu me enquadrar nesse espaço de mulher cisgênera pra servir o macho, sabe? Eu sempre achei isso um absurdo, não fazia sentido algum. Depois, quando eu comecei a filtrar melhor os meus relacionamentos e as pessoas que eu me envolvia, ou seja, a última pessoa que eu me envolvi, ou que eu esteja me envolvendo, não sei. É porque eu estou passando por uma revolução nessa questão de relacionamento. Então, eu estou numa fase onde eu estou conversando com múltiplas pessoas, vivendo múltiplos envolvimentos, uma coisa assim diferente. Mas essas pessoas hoje em dia não reproduzem mais transfobias nesse sentido de eu performar uma feminilidade de uma mulher cis, porque eles já sabem com quem eles estão se envolvendo, sabe? Sim. Eles já sabem que eu sou uma pessoa trans, eu gosto do meu corpo, eu amo o meu corpo, tudo que envolve o meu corpo. E se você vai estar querendo ter qualquer tipo de envolvimento comigo, tu tem que gostar de mim dessa forma. E é interessante, porque hoje em dia, depois que eu fiz essa filtragem, eu não tento mais convencer um homem hétero cisgênero a gostar de mim. Ele vai ter que gostar de mim porque eu sou. Porque eu percebo que existe até esse reforço dentro da comunidade trans, onde muitas pessoas trans têm esse desejo de se envolver com pessoas cisgêneras, heterossexuais, com a idealização de, tipo, eu quero me sentir, tipo, contemplada, aceitada por você como, sei lá, uma mulher de verdade. Eu quero me sentir aceitado por você como um homem de verdade, ou algo nesse sentido binário, sabe? É quase como se você tivesse... Eles buscam a validação do cisgênero quanto à sua identidade nesses relacionamentos. E eu acho finalmente que a gente precisa de se quebrar desses estereótipos que são jogados em cima da gente e entender que a gente precisa de valorizar quem valoriza a gente. Então, eu só me envolvo com pessoas que entendem quem eu sou e gostam de quem eu sou. Realmente, mudar essa mentalidade dentro da gente também, né? Eu acho que tudo começa dentro da gente, né? É, com certeza. Sim, um relacionamento ele não é feito por uma pessoa só. E eu sinto que, tipo, eu não tenho tantas experiências amorosas quanto vocês duas, mas eu posso dizer sobre a expectativa que eu sinto que as pessoas colocam em mim, assim, ó. Isso é muito sobre a forma com que eu sou lido pelas pessoas. Eu sinto que hoje, a minha experiência até o momento, pessoas que não me conhecem, pessoas que só me veem na rua, assim, ou que me veem em alguma festa, têm de mim uma leitura de um homem gay afeminado. Ou talvez bi. Criando isso, eu percebo que, tipo, quem tende a se sentir atraído por mim são homens gays ou homens bis. Bem menos, frequentemente, algumas mulheres héteros ou bis também. Ai, eu me sinto atraída por você. Ai, obrigada, Bi. Eu não vou, assim, dar moral pra Cup desse jeito. Mas talvez, assim, se eu não conhecesse, assim, de perto a personalidade, brincadeira. Cup é um amor, gente. Vou mandar uns nudes, aí você me diz. Manda aí. Manda, DMs abertas, por favor. Quero Ai, muito. nessa quarentena, né? Cuffy, você acha que essa questão da pressão binária sobre a sua forma que você se expressa, sobre sua identidade, já te trouxe algum mal, assim, de você se sentir mal, você se sentir disfórico de alguma forma? Deixa eu pensar um pouco. Eu pensei em uma instância só. Só que isso é bem pouco frequente em mim, porque dentro de todo esse contexto, eu não me coloco muitas imposições sobre o meu corpo, sobre a minha aparência, sobre a minha estética. Primeiro porque eu gosto muito do meu corpo sobre como ele é, sabe? De tudo, assim. Eu me sinto bem feliz enquanto a tudo. Mas pelos é uma coisa, por exemplo, que quando as pessoas têm uma expectativa feminina sobre as pessoas, pelos é uma coisa que existe muito essa crítica, não pode ter. E quando já tem uma visão mais masculina, algumas pessoas acham estranho não ter. E eu fico meio nessa, tipo, por exemplo, pra um vídeo que eu fui fazer no meu canal, que eu tava usando saia, eu senti que eu deveria ter me depilado minha perna no primeiro dia. Tanto que eu não depilei e até falei um pouco sobre isso. Eu senti que eu ia me sentir mal por não ter me depilado, mas foi tranquilo, assim. Mas eu sinto que as pessoas têm essas expectativas e eu fico sempre meio, será que eu deveria me depilar mais? Não sei o que lá. Ai, é muito foda essas pressões que são impostas sobre os nossos corpos, pois eu
completamente me relaciono com você nisso. Ontem mesmo, eu tive que sair porque minha avó pediu pra eu comprar terra pra orquídea e aí eu tinha que ir no mercado. Aí eu coloquei uns shortinhos e eu percebi que minha perna tava peluda, né? Quarentena, hello. E eu quando eu fico logo tomar um banho pra poder raspar a perna pra poder usar os shorts fora de casa, sabe? Tipo, por quê? Por que que eu senti essa necessidade? Eu fiquei com medo, talvez, se as pessoas olharem pra minha perna, eles vão perceber que eu sou trans, eles vão reforçar que eu não sou trans de verdade, eles vão reforçar que estou fingindo algo, sabe? Porque dá esse medo, dá muito esse medo. Eu, principalmente quando saí de casa, eu sempre saí de casa, como a Isa falou, pensando, será que eu tô bem o suficiente pra sair de casa? Será que as pessoas, quando olharem pra mim, elas vão falar, e aí, moço, tudo bem? Boa tarde, senhor. O que que elas vão É porque falar? parece que tem essa pressão de tipo, ai, quer ser trans, quer, né, entre aspas, quer ser uma mulher, então seja direito, né? Não vai sair com a perna cabeluda, Nossa. não vai sair com o sovaco assim, cabeludinho, sabe? E é muito Aham. louco que esse tema, esse lance da pressão estética associada às pessoas trans, ela tem uma forma de atingir a nossa autoestima, mas tem outra que ela acontece que é pela nossa segurança. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, minha autoestima tá ok, eu não me sinto que eu devo mudar a mim pra atingir os padrões da sociedade por questão estética, mas eu me sinto que eu devo, a depender de onde eu for, eu tenho que realmente pensar, como é que eu vou ser lido se eu sair dessa forma lá? Eu vou estar Uhum. segura? Então, é um É. rolê muito sério que, tipo, pessoas cisgêneras não passam nem perto de pensar, de vivenciar isso. É muito difícil. É doido você. Eu fico, quando você falou isso, eu fico pensando, tipo, eu acho que uma pessoa cis, ela nunca passou na cabeça dele que ao sair de casa será que hoje vão me confundir com um gênero que eu não sou? Será que hoje alguém vai me chamar por um pronome que não me representa? É, Entende? real. É muito pesado, é muito pesado. E o peso de ser misgendered aqui no Brasil pode ser muito grave, né? Exatamente. A gente vive num dos países mais transfóbicos de todo o mundo. Óbvio que a gente tem outros países que são tão equivalentes, mais transfóbicos que o nosso, só que a gente pode se basear naquilo que a gente tem estudos e dados, né? Então, o Transgender Murder Monitoring, que é uma associação transgênera europeia que faz essa análise desde 2008, vem coletando dados de casos de pessoas trans que foram mortas por transfobia e saíram na mídia. A gente tem o grupo da Associação Transnacional que fazem a coleta desses dados e enviam para essa análise, né, esse monitoramento mundial que é feito. E o Brasil, desde 2008, quase 2.000 pessoas trans já foram assassinadas de forma extremamente brutal apenas por serem trans. E o pior é que, se não me Então, engano, os dados só aumentam. só aumentam. Aumenta. Todo ano os dados superam o ano anterior. E isso é desesperador, sabe? Porque eu penso, realmente tá aumentando ou a gente tá começando a notificar mais, a gente tá começando a respeitar a identidade dessas pessoas? Porque quantas pessoas trans morrem por transfobia e não têm a sua identidade respeitada nem mesmo depois da morte? Então, e isso tá tudo relacionado à pressão estética da cisgeneridade. Por que eles estão matando nossos corpos? Por que eles têm essa rejeição em cima da gente? Porque eles acham que uma mulher de peito e pau, que um homem que tem peito, um homem que não tem um pau, ele é menos, entende? Eles desumanizam os nossos corpos, eles desumanizam a nossa existência a tal ponto que retirar a nossa vida, que nos matar, que nos mutilar, não é algo pesado, Não quer dizer entende? nada pra eles, né? A gente teve um período que deixa isso muito nítido aqui no Brasil, que foi a Operação Tarântula, que aconteceu em todo o Brasil, mas principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, onde policiais civis estavam fazendo o extermínio de pessoas trans. Nossa. Assim, todo mundo sabia, sabe? Era extremamente comum. E toda a população, no sentido geral,
social endossava esse tipo de comportamento. Você vê as reportagens da época, que geralmente eles perguntam, o que você acha que tem que fazer com o homossexual? O pessoal falava, tem que matar mesmo, Sim, que isso, mano, não sei o que lá. Esse vídeo é assustador. É chocante. É assustador imaginar que essa foi a nossa realidade e que, infelizmente, essa é a realidade para muitas pessoas que ainda perpetuam esse pensamento. Então, a gente quebrar esses estereótipos cisgêneros é a gente emancipar as nossas identidades enquanto pessoas trans e buscar a liberdade de sermos quem somos e sermos respeitados pelas escolhas que tomamos sobre as nossas próprias vidas. Isso que mais me deixa doida. É a nossa vida, não é de ninguém mais. É, só que eles querem cuidar da nossa vida e, tipo, tomar ela, tipo, tirar. Eles têm o poder de tirar, né, muitas vezes. Querem ter esse poder. E eu acho que é aí que entra a questão, em meio a essa sociedade que tem tanto ódio por pessoas trans, tanto ódio por pessoas que não estão nessa expectativa do sistema de cisgeneridade, como que a gente constrói a nossa autoconfiança? Como que a gente ama começa a amar o nosso corpo e apreciar a gente da forma que a gente é, sabendo que a gente vive num mundo que mata a gente, que não só mata a gente, mas no mínimo, assim, nos trata como lixo real. Como que a gente pode fazer isso? Eu tenho a sensação de que eu comecei a fazer isso a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com outras pessoas trans, não ter essa expectativa de que, tipo, sei lá, o meu padrão, assim, de quem eu quero ser é tal mulher cis. E eu comecei a ver outras pessoas trans e apreciar elas pelo que elas são. E eu acho que quando você começa a olhar para essas pessoas e, tipo, passar o seu dia a dia com elas, você começa a ter outra visão, porque a nossa sociedade construiu uma visão que pessoas trans são uma aberração na sociedade. E eu sinto que isso é uma diferença que tem tido com as novas gerações, né? Vem aí a geração Z, que você percebe, as pessoas trans que estão se descobrindo agora, eu percebo uma mentalidade muito mais aberta sobre a sua possibilidade de expressividade. Pessoas que são mais desconstruídas nessa questão da estética mesmo. E já fica aí uma dica para todas as pessoas cis ou trans para se desconstruírem dessas amarras de expectativas, que é de realmente acompanhar influenciadores, pessoas na internet, que é um dos maiores fontes de informação hoje em dia, né? Pessoas que fogem dessas expectativas padrões. Pessoas trans podem ter barba, pessoas trans podem ser altas, gordas, pessoas trans podem vir de todas as formas e se expressar da forma que elas quiserem. Eu acho muito incrível tudo isso que vocês falaram, porque segue exatamente o que eu queria fazer, assim, pra dar esse merengue, essa cobertura nesse assunto maravilhoso. Que é isso, sabe? Se exponham à diversidade. Se permita olhar para a diversidade com olhos sem julgamento, porque eu vejo, por muitas vezes eu olhando a diversidade, eu sinto estranheza, eu sinto rejeição, só que quando eu olho para isso, eu também tô refletindo para mim mesma sobre os preconceitos que eu tenho dentro de mim. Eu sinto que a gente carrega preconceitos que muitas vezes a gente nem tem identificados. Por isso que eu sempre sou muito cautelosa quando eu vejo pessoas dizendo eu não tenho preconceitos, eu não tenho isso, porque você já tá mentindo no momento que você diz que não tem preconceitos. A gente cresce numa sociedade que implementa tanta coisa ruim dentro da gente e que o nosso único processo nessa coisa de crescer, amadurecer e se desenvolver é identificando essas problemáticas aos poucos e trabalhando elas para que elas não afetem a nossa vida e que a gente não reproduza para afetar a vida dos outros. Pois o seu comentário transfóbico, o seu comentário que reproduz um padrão cisgênero de expectativa sobre o corpo dos outros, afeta a nossa vida grandemente. Acompanhe influenciadores que, como o Cup disse, que tragam essa diversidade, que envolvam isso. Eu tenho feito live stream todos os dias na minha página do Facebook, Briana Nasky, jogando games e essas coisas. E no início do ano eu tava passando por uns processos muito difíceis, a tal ponto de que, tipo, eu me maquiava, olhava na câmera, olhava pro meu rosto e eu sentia uma disforia tão grande, sabe? Eu sentia como se eu estivesse olhando pra um homem que tava possuindo o meu corpo. E é muito doido, porque eu falava, meu Deus, eu sou um Yagi de peruca, o que tá acontecendo comigo? Mas são essas questões dessa pressão estética cisgênera e binária sobre os nossos corpos
que diz que uma figura feminina não pode ter um maxilar grande, não pode ter um rosto marcante, não pode ter uma voz mais grave como a minha, sabe? Uma coisa ousada, assim. E a gente precisa de quebrar isso. A gente precisa de quebrar isso não apenas para nossa própria saúde mental, porque você quebrar desses estereótipos cisgêneros e binários sobre os corpos melhora a vida da pessoa que é cisgênera, que é binária, e resolve a vida da pessoa trans, binária, não binária, travesti. Todo mundo vai conviver melhor no momento que a gente para de julgar o corpo do outro. Tudo. Pisa menos. Ai, não piso não, eu piso mais. Militou. Milito, adorei. Como que a gente vai continuar agora? Acabou o assunto, Briana, você acabou. Não, tá ótimo. Já que acabou o assunto, acho que a gente pode passar para o nosso quadro. Opa, a gente ainda não decidiu um nome pra este quadro, mas você pode nos ajudar. Segue a gente lá no Instagram, @garotrans, e manda um DM pra gente com uma sugestão de nome. Vai lá. Nesse episódio, eu vou estar indicando pra vocês um programa muito legal, feito por uma pessoa trans, a nossa querida Mandy Candy, que é o Mandy Me Transforma, Sim. onde ela consegue trazer pessoas de diversos locais do país com histórias muito interessantes e mostrar o poder que se cuidar, sabe, fazer uma maquiagem, arrumar seu cabelo, pode trazer na autoestima, na forma que a pessoa se visualiza, como ela se enxerga e o quão bom isso faz pra alguém. É muito legal, porque a Mandy, de certa forma, enaltece seu salão de cabeleireiros maravilhosos, cabeleireira Mandy Candy, e ajuda pessoas a se sentir melhor consigo mesmo. As histórias são muito emocionantes e eu acho que vale a pena vocês conferirem Mandy Me Transforma no canal da Mandy Candy no YouTube. Sem defeitos. Tá, olha, eu vou dar uma sugestão, não seja tão diretamente associada, mas até tá. Eu vou indicar o meu desenho favorito de todos os tempos, que é Steven Universe. E eu vou contextualizar ele aqui porque Steven Universe é um desenho que consegue, de uma forma tão natural, tangenciar temas como transgeneridade, diversidade, de uma forma muito doce, muito suave. E é um desenho que já acabou, inclusive. Ele tem vários episódios, tem uma temporada no futuro. É completamente incrível. E a pessoa que produziu a série, que escreveu a série, Rebecca Sugar, é uma pessoa não binária. Então, apenas indico. Se você não assistiu, assista. Eu vou indicar uma série também. Eu vou indicar uma série que quase ninguém conhece, chamada principalmente pessoas trans, Sense8 da Netflix. Amor! Porque. Não, gente, não, vou Diga mudar. a verdade, por causa do surubão. Por causa dos surubões do amor livre. A gente tem que se amar, tem pessoas trans nessa série. E a gente tem que ver séries onde tenham pessoas trans, né? Então, se você não viu essa série, eu indico ela. As diretoras da série são as irmãs Wachowskis, que são duas pessoas trans. E tem uma personagem trans na série, que na vida real, felizmente, também é uma pessoa trans. Essa representatividade Que a Briana importa, conheceu. né? A Briana conheceu. Ela, sim, maravilhosa. Jamie Clayton. Eu conheci ela, é um anjo. Então eu acho que é importantíssimo a gente se ver até na televisão. Ai, depois que eu fiquei. Eu confesso, depois que eu fiquei sabendo que ela foi cancelada, não terminei de assistir até hoje. A Jamie Quem foi Clayton. cancelada? Não, a série foi cancelada. A série? Sim. A gente tá tão nessa de cancelada que a gente acha que cancelar é outra coisa. Quem foi cancelada foi Coitada. a diretora lá, as irmãs, viu? Ai, isso Oi? eu não sei também. Ai, todo mundo Olha foi isso. cancelado, minha filha. Olha Hoje eu ia dar a uma. Isa sugerindo coisas de gente cancelada. Gente cancelada. Se eu não fosse. Dá licença, Eu ia falar do livro da Alexandra Gurgel, só que eu vi que ela tava cancelada no Twitter. Então eu não coloquei ela, que é de body positive, mas ela tá cancelada, gente. Então não dá. Adoro. O nosso podcast é @garotrans no Instagram e no Twitter. Para além disso, siga os nossos perfis pessoais, @BrianaNaski, @Penascup e @IsabelBrandão_ em todas as redes sociais. E se você curte ouvir a gente aqui, não deixe de assinar o nosso podcast na plataforma que você utiliza e também de deixar uma review se é possível.
Meu Deus do céu, esse podcast foi incrível! Militamos demais, meus amores! Eu acho tão gostoso quando a gente entrelaça as nossas histórias e a gente chega nessas conclusões, que eu sinto como se eu estivesse aprendendo um pouquinho mais sobre mim mesma a cada conversa que a gente tem. Sim, com Incrível. certeza. Obrigada, meus amores, por esse podcast. Obrigada, Bri. Cup, Isabel, obrigada a todo mundo que nos ouviu até esse Obrigada, momento. Cup. Manda beijo, gente. Beijinhos. Beijo, meus amores, até a próxima. Até a próxima.